Ulisses Maciel Mendonça é advogado, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Direito Constitucional pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também é especialista em Direito Administrativo pela Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Foi assessor técnico jurídico da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo entre 2013 e 2017 e membro efetivo da Comissão Especial de Relação com a Câmara Municipal de São Paulo de 2019 a 2021. Ulisses Maciel Mendonça é especialista em Direito Eleitoral pela Escola Jurídica Eleitoral Paulista, órgão integrante do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com publicações e artigos sobre a evolução e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista tem edição especial. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo comemora 190 anos. E temos o prazer de receber neste programa o advogado Ulisses Mendonça, especialista em Direito Público e Privado. Ulisses, seja demais bem-vindo ao Conexão Paulista. Muito obrigado. Vamos juntos. Nesta edição especial me acompanham os jornalistas Fábio Galassi, do Portal Alesp. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E também a Renata Perobelli, que é da TV Alesp. Renata, sempre muito obrigado. Obrigada, Arthur. E olha, Ulisses, antes de a gente começar esse bate-papo aqui descontraído e muito informativo, é importante a gente lembrar, né, que a gente começa com um destaque do poder legislativo, então, no desenvolvimento do Estado e na vida do cidadão. Como eu disse agora há pouco, antes de a gente mergulhar, então, aqui de cheio em cheio nesta conversa, eu te convido a acompanhar um trecho de uma entrevista que você mesmo, inclusive, concedeu à TV Alesp. Vamos lá. Uma Assembleia Legislativa, para um fácil entendimento, é a casa do povo. E sendo a casa do povo, é onde o povo é representado através dos deputados estaduais. Muito bem, Ulisses. Então, como você mesmo mencionou, né, a Casa do Povo, o Legislativo, então, tem essa função de aproximar, de fato, as decisões do Parlamento Paulista do povo. E, na verdade, passa também a ser uma decisão do povo concreta aqui neste poder. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, por favor. Primeiramente, obrigado. É uma satisfação novamente estar aqui na casa. E falar da Assembleia Legislativa é um grande prazer, uma grande honra, ainda principalmente nesse período de comemoração de 190 anos de uma das casas mais importantes da nossa federação. Falando de povo e de Assembleia Legislativa, é importante a gente entender na história todo o seu papel. Lá atrás, se a gente olhar no retrovisor da história, a gente vai ver que esse povo nem sempre teve essa mesma característica, né? A gente começa lá atrás, ainda na época do Império, né? Um papel ainda de uma, não nos moldes de hoje, de uma assembleia que ela não era representada por uma diversidade de povo, né? Tínhamos ali o voto censitário, né? Que para poder votar, você deveria ter ali questões financeiras, questões de fato ali ser homem. Então, várias questões que durante os anos, durante a evolução da história do Estado de São Paulo e do Brasil, essa casa certamente teve um papel fundamental. E hoje a gente observa uma pluralidade de entendimentos, uma diversidade entre os seus deputados. Hoje temos deputados, deputadas, temos hoje uma diversidade ideológica dentro da casa que no passado, infelizmente, a gente não via, não encontrava. E no momento atual da história, isso é saudável e a gente torce que permaneça nesse sentido, né? Porque a diversidade, a pluralidade de pensamentos é que torna uma nação forte. E acredito que a Assembleia Legislativa, no momento atual da história, tem sim a sua diversidade, a sua pluralidade de pensamentos, de ideologias, deputados
deputados homens, deputados mulheres, deputadas, no caso, temos brancos, negros. Então, existe, de fato, a sociedade sendo representada como, de fato, a gente acredita que deva seguir, que é essa Casa do Povo. Renata Perobelli. Por favor, Ulisses, muito obrigada pela participação. Em relação a essa questão do legislativo, qual o desígnio, qual que é o objetivo de cada um dos poderes? E dentre eles, o legislativo, que é onde nós estamos. Então, a gente fala legislativo, acho que o nome já nos remete à questão de legislação, né? De criar, de produzir normas para normatizar comportamentos, né? O que é uma lei? Assim, a gente olhar aqui a função típica do legislativo a gente olhar para a sociedade, ver como aquela sociedade está se comportando e o legislador, os deputados, no caso aqui da Assembleia, entender aquele comportamento e propor leis que sejam adequadas naquele momento da história e pensando com o futuro, né? Como o papel do legislador é dialogar com o futuro, para você entender a sociedade no seu momento atual, prevendo comportamentos futuros, aqueles comportamentos que nós, como sociedades, a gente imaginamos que sejam os comportamentos desejados. E essa é a função típica, né, de criar normas, leis. Uma função atípica do Poder Legislativo, e não menos importante, muitas das vezes até mais importante do que efetivamente a produção normativa, é de fiscalização. E fiscalizar quem? Fiscalizar o Poder Executivo, né? Porque a gente sabe que na história do Brasil a gente teve, às vezes, algum descompasso, né, com dinheiro público. E o Poder Legislativo tem uma função que, na minha opinião, passa a ser uma função até mais importante do que a função de efetivamente criar uma legislação, é a função de fiscalizar o Poder Executivo para trazer ali um balizamento, né, da probidade, das boas práticas e que não exista um abuso com dinheiro público. Fábio. Doutor, a gente sabe da existência do governo federal, que é um guarda-chuva da nação, vamos dizer assim, o governo municipal, que é aquele que está mais próximo do cidadão, e a questão do poder estadual, né? A Alesp, ela tem por premissa não ficar centralizada na capital. Ela tem essa natureza de se expandir pelo Estado, para estar presente na vida do cidadão. Nesses 190 anos, é uma marca muito forte da Alesp estar presente em todos os municípios paulistas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância disso, né? De um poder, vamos dizer assim, entre aspas, que fica no meio do caminho entre o muito próximo e o muito distante. Qual a importância desse poder na vida do cidadão em qualquer cidade paulista? Eu acho que eu começo respondendo essa pergunta, uma questão de comportamento, fazendo link com a pergunta anterior, é uma questão de comportamento do fumo, que a gente aqui na Assembleia Legislativa teve uma legislação muito importante que a gente trabalhou e isso serviu de exemplo para todos os outros estados e para o Brasil como um todo, que foi a lei antifumo, né? Algo que nasceu dentro dessa casa, uma questão que mexe no comportamento e isso se espalhou por todo o território, não só do estado, e a gente observou que vários estados, vários municípios tiveram ali como norte a legislação bandeirante. Então, a legislação, a Assembleia Legislativa, essa casa, ela tem uma função importante, mas muitas das vezes ela é até colocada como menos importante, talvez por um desconhecimento da população e de questões que são dificultadas até pelo entendimento. Se nós olharmos a nossa Constituição Federal, está lá que a competência do Estado é uma competência concorrente. A gente observa de uma forma muito clara qual que é a competência ali da União, qual que é a competência dos municípios, mas qual que é de fato a competência dos estados, qual que é a competência legislativa de uma Assembleia Legislativa, né, do Estado. E a gente vai fazendo por exclusão, é um exercício de exclusão. Então, numa leitura mais simples, com menor profundidade, o leigo tem uma dificuldade de entender de fato qual que é a importância da produção legislativa estadual. Mas, de fato, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos seus 190 anos, tem e continuará tendo, assim a gente espera, um papel fundamental na defesa de valores
da nossa sociedade importante. E a capilarização no Estado, a gente observa hoje que dentro dos 94 deputados aqui eleitos, que a gente existe uma pluralidade territorial. Vocês podem observar, se olharem hoje o histórico dos nossos 94 deputados, vocês vão observar que não são todos da capital, não são todos do interior, não são todos do litoral. A gente consegue ter aqui, através dos deputados e com suas bases, a conversa com a população. Os deputados, com seus gabinetes de portas abertas, estão também no nosso território do Estado, escutando, entendendo as demandas da população e trazendo para dentro da casa e discutindo os anseios da população. Então, acho que a Assembleia é muito feliz nesse papel que ela tem tido e vem tendo durante esses 190 anos. É interessante quando a gente observa, então, essa realidade da criação das leis, das normas, né, direitos e deveres. E existe, na verdade, no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios e cada região tem a sua peculiaridade. Interessante, porque, de repente, na criação para o estado, uma determinada lei vai falar mais para uma região e assim sucessivamente, né? Nessa situação, entrega-se o poder também aos municípios para que esses municípios, né, possam criar as suas normas. E aí, como é que você observa também essa grande legislatura, né, saindo daquele município que de repente é pequeno, com 2.000 habitantes, sei lá, enfim, e aí se cresce essa lei que pode servir para uma capital, pode servir para o interior, para o litoral? Então, eu agradeço a pergunta. É interessante isso até para trazer para a população entender. Nós temos 3 níveis no Brasil de poder legislativo, né? Temos o poder legislativo da União, que está lá representado no nosso Congresso Nacional, que nós temos o modelo bicameral, né? A Câmara dos Deputados, que é representado pelos deputados federais, que na teoria a gente chama dos representantes do povo, e temos aqui na nossa outra casa, que é o Senado Federal, que são os representantes dos estados. Cada estado tem 3 representantes. Em relação à Câmara Federal, o número de deputados de cada estado vai depender do número da população, né, de determinado estado. O estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de deputados. Trazendo para a realidade estadual, como a gente já colocou na pergunta anterior, e na realidade municipal, a legislatura, né, o legislativo municipal vai tratar de questões efetivamente locais. Tem um político histórico que sempre colocou dizendo que as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados e vivem nos municípios. Então, a gente observa que, de fato, as câmaras municipais, elas exercem um papel muito importante na produção legislativa, mas também fiscalizando o seu poder executivo local, o seu poder executivo municipal. Então, o poder legislativo municipal, na sua criação das suas normas locais, ela tem um foco de fato local, mas muitas das vezes de uma produção legislativa que seja ali de fato, que infelizmente no Brasil a gente coloca, tem lei que pega, tem lei que não pega, é uma coisa que é meio que quase que um dito popular, mas uma produção legislativa que seja ali como exemplo, colocado como norte, é exemplo a ser seguido, outros municípios copiam e tenta-se muitas das vezes ter um enquadramento estadual ou um enquadramento nacional sobre determinado assunto, sobre determinado norte que aquela legislação municipal tenha tido ali como criação, né? Então, eu acredito que o nosso modelo nacional, estadual e municipal é um modelo acertado. E o nosso calendário eleitoral, tendo uma divergência de 2 anos entre eleições municipais e depois 2 anos subsequentes, as eleições gerais, também é um modelo assertivo, né? Porque a gente tem ali alternância de atores políticos. Se imagina se todo o calendário político fosse engessado, tanto a eleição municipal quanto as eleições gerais fossem no mesmo ano, no mesmo período, teríamos uma dificuldade grande de novos atores. Aí a gente olha aqui para o nosso Distrito Federal, que só tem eleição a cada 4 anos, que é um modelo híbrido, né? E como que o Distrito Federal tem uma certa dificuldade, enquanto sociedade local, de novos atores na política para poder gerir aquele território. Doutor Ulisses, é possível afirmar que a legislação orçamentária é o que de mais importante
é votado aqui nessa casa? Explica para a população o que é isso. A legislação orçamentária é o que a casa, junto com o executivo manda para a casa, se tem os debates, se tem as conversas, para você entender quais são as políticas públicas que deverão ser implementadas do norte do executivo. Cada governador, a gente falando aqui no âmbito estadual, tem ali uma agenda própria. E, através do seu orçamento, ele tenta implementar essa agenda. Temos que entender que algumas pastas têm o seu orçamento carimbado, o dinheiro que ele não tem tanta discricionalidade ali em colocar, tirar, como saúde, como educação, são parte do orçamento que está, de fato, ali muito mais direcionado do que em outras pastas, em outros setores. O orçamento ele tem um fator muito importante na implementação de políticas públicas, mas muitas das vezes, uma leitura minha particular, não sei se ele poderia colocar ele como o mais importante. Ele tem a sua importância, sem dúvida, porque a gente vive no mundo real e sem dinheiro a gente não consegue, de fato, executar todas as questões, mas a gente tem pautas sociais, pautas que são produzidas aqui dentro dessa casa, de legislações que também têm a sua relevância e a sua importância. Até porque, desculpa, é uma canetada que não é pontual, é para um ano inteiro, né? Sem sombra de dúvida. E se a gente olhar num programa de governo de um candidato, ele ali, quando apresenta, aquilo ali, ele tem um norte durante 4 anos do orçamento, da agenda a ser colocada. Quando a gente tem alternância, por exemplo, para a população entender, um governador, no caso do Estado, ele vai governar durante 4 anos, mas efetivamente ele vai trabalhar com o seu orçamento durante 3. Porque o primeiro ano do exercício dele como governador é do orçamento anterior. Então, até isso, olha como é que é importante. Porque o último ano, o primeiro ano de uma nova gestão é com o orçamento da gestão anterior. Então, como é que uma coisa vai sempre sendo elencada à outra e para ter a implementação das políticas. Então, num primeiro ano, o Poder Executivo ele está um pouco engessado na questão do orçamento, porque ele não trabalha com o orçamento próprio. Isso quando a gente tem, de fato, ali uma não reeleição, um novo grupo político chegando através de um novo governador. Doutor, temos uma Constituição Federal, né, mas a Assembleia Legislativa também vota uma Constituição Estadual. Tivemos 4 aí na história desses 190 anos. Queria que o senhor explicasse um pouquinho a importância de ter uma Constituição estadual. Tá. A nossa Constituição Federal, ela é do ano de 1988. A nossa Constituição Estadual é do ano de 1989. Agora vocês me perguntam, por que um ano após? Porque a Constituição Federal assim o exigiu. Para se ter uma Constituição, quem está um pouquinho mais de tempo na estrada vai lembrar ali, principalmente pelo meu xará famoso, Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, professor titular de Direito Constitucional do Mackenzie. Ele foi o presidente, ele tinha ali as suas agendas políticas próprias, mas na Constituição, quando a gente se começou e se criou e foi promulgada lá em 88, a nossa própria Constituição, ela assim determinou que os estados tivessem as suas constituições próprias. Então, por isso, que se a minha memória não estiver falhando, no dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a Constituição do Estado de São Paulo. E ela foi promulgada por uma determinação da Constituição Federal. A Constituição Estadual é igual à Constituição Federal? Muitas coisas são parecidas, outras são completamente diferentes. Questões ali, o artigo 5º, se a gente olhar na nossa Constituição Federal, algumas questões podem estar espaçadas ali na Constituição Estadual, mas ela remetido pelos direitos fundamentais está mais ali na Constituição de fato federal. A Constituição Estadual ela tem o papel de deliberar do entendimento da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dessa casa onde a gente está aqui hoje. Ela traz a essência, ela nasce que depois a casa teve a votação ali do seu regimento interno para questões próprias efetivamente do dia a dia e outras legislações. Mas a Constituição Estadual, ela tem um papel como norte de para onde que o Estado de São Paulo
deseja ir, para onde que o Estado de São Paulo quer caminhar. Qual é o objetivo? Nós, como Estado, temos muito amarrado com a Constituição Federal, mas, sem sombra de dúvida, com uma certa liberdade para trazer a questão da população bandeirante, que não necessariamente é necessidade da população fluminense, mineira e por assim dizer. Então, uma Constituição estadual, ela reflete muito da Constituição Federal, mas ela inova em certas questões em relação à Constituição Federal e outras constituições. Se analisarmos todas as constituições estaduais e a Constituição do Distrito Federal, porque o Distrito Federal é um modelo híbrido, né? Ela meio Estado, meio município, sem aqui ter uma profundidade nisso, nós vamos observar que as constituições, elas têm ali as suas particularidades. Tem coisas que são próximas, parecidas, e coisas que são diferentes. Uma questão que a gente observa na Constituição Federal é a arguição de preceito fundamental, a DPF, coisa que a gente não enxerga hoje na Constituição do Estado de São Paulo. O Constituinte estadual entendeu que a Constituição do Estado de São Paulo, até pelo período curto de um ano, e depois a doutrina veio a dizer de fato que era preceito fundamental, não trouxe aqui para a gente a arguição de preceito fundamental. A DPF no Estado de São Paulo não tem. Tem gente que vai dizer porque a DPF tem que ser julgada só em âmbito do STF, do Supremo Tribunal Federal. Outras pessoas vão dizer que a questão de não existência na Constituição Estadual veio em decorrência do constituinte originário estadual ter ali uma dificuldade de entendimento do que era esse preceito fundamental. Ulisses, eu fiquei preso numa palavra que você disse um pouco há pouco, inovação, né? A nossa Constituição não é tão jovem, ela é jovem, né? Muito jovem. Muito jovem. Mas a gente tem se adaptado, a vida ela vai fluindo. Sim. E as inovações vão surgindo. De que forma atualizar a Constituição? Então, essa é uma questão. A gente olha para a nossa Constituição, a nossa Constituição Federal, de 88, a Constituição Estadual de 89. Eu peço desculpa, não tenho memória de quantas emendas estaduais, emendas à Constituição Estadual, nem a Federal, porque são já algumas. Isso se atém aqui, porque a gente tem muitas matérias que estão na Constituição que não são necessariamente matérias constitucionais. A nossa Constituição Federal, e aí eu falo da Constituição Federal, que eu falo com um pouco mais de liberdade aqui, de propriedade, ela é uma Constituição extremamente prolixa. Tem várias questões que são tratadas na nossa Constituição que, na minha visão particular, entendo que foi um excesso de zelo, talvez pelo modelo anterior, né, de Estado ali onde se vivia, no modelo anterior a 88, né, mas são assuntos que poderiam ter tratados numa legislação infraconstitucional, mas temos aqui na questão constitucional. E aí, entendo eu, em decorrência desse viés prolixo da Constituição, um excesso de modificações. Porque o que entendo ser uma Constituição? Qual que é o dever da Constituição? É desenhar um Estado, dizer o que é esse Estado e colocar o norte para aquela população, para aquele Estado, do que ele deseja, do que ele almeja de fato ser, né? É como o norte de fato, como tem aqui um trocadilho que diz ali que na época da proclamação da República, na nossa bandeira tem ali ordem e progresso, né? Mas ficou faltando uma palavrinha, que o princípio seria o amor. E ali uma discussão naquele momento se tirou a palavra amor, que o amor deveria ser, de fato, ter sido inserido. Anos atrás, no Congresso Nacional, voltou essa discussão, não sei se vocês têm memória sobre isso, de fato incluir a palavra amor na Constituição, na bandeira nacional. Então, isso vai a depender do momento, da história e de como o Estado vem a caminhar. No modelo constitucional brasileiro, por ser uma Constituição prolixa, isso, de fato, a gente observa uma emendas à Constituição de uma forma mais comum, e isso acontecendo, entendo eu, até de uma forma ruim,
porque o Estado, a gente olha para os nossos irmãos do Norte, né, a Constituição Americana, a gente vai ver ali como que a Constituição Americana é uma Constituição enxuta, de fato traz ali só o norte do Estado, né, da nação, que assim eles pretendiam, e é uma Constituição com pouquíssimas emendas. E a nossa Constituição, por ser uma Constituição prolixa, teve várias emendas durante todo esse período. Renata. Como emenda, é possível cancelar um ato da Constituição? O que é possível fazer para, por exemplo, como você falou que a Constituição é atribuída a um tempo. Esse tempo passou. Essa lei já não, esse item da Constituição já não mais faz sentido. Como cancelar isso? Então, porque a Constituição, entendo que ela é o norte do Estado a ser almejado, né? Do desejo de um Estado, de um desejo da população. E a Constituição, ela deveria tratar de assuntos maiores. Por ela ser uma Constituição prolixa, trata de assuntos menores. E aí, por isso, e qual que é o meio para essa alteração? Através de uma emenda constitucional, que ela é votada em 2 turnos no Congresso Nacional. Na Constituição Estadual, ela tem o seu rito próprio, tá? Mas revogar, quando você fala revogar uma questão da Constituição, porque assim, a partir do momento que se coloca, ela frui efeitos no tempo. Quando tem uma determinada emenda à Constituição, a depender do tema, se trata-se de um tema de direito civil, direito penal, vai ter um reflexo diferente para ver se vai retroagir ou não no tempo. Em regra, a gente olha daquele momento para frente, não retroagindo, a não ser que sejam questões de direito penal, que seja para beneficiar alguma situação que alguém esteja sendo penalizada por uma infração ou algo que era colocado naquele momento, no nosso exemplo aqui na Constituição, e nesse momento atual, aquele comportamento passa a não ser mais um comportamento que foi ali de uma forma repressiva do Estado. O Estado hoje olha com um olhar mais, sem ter um olhar repressivo de fato do Estado. Ulisses, o nosso papo está muito bom, Fábio, Renata, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar o nosso telespectador curioso, nossa telespectadora curiosa. Vou aproveitar então, antes de chamar o intervalo, vou pedir para que o Fábio faça uma questão e aí, na volta do intervalo, no próximo bloco, o Ulisses vem respondendo, a gente retoma também, só por uma questão de deixar o nosso telespectador com vontade de querer saber o que o Fábio quer saber. Bom, vamos tratar um pouquinho da área eleitoral. Temos aqui em São Paulo a questão das regiões metropolitanas, né? O senhor já falou da questão da representatividade na LESP, que ela é muito variada. O senhor acha que essa questão das regiões metropolitanas pode mudar num período eleitoral futuro, uma mudança de perfil dos deputados? Quer dizer, aqueles deputados que são individualizados nos municípios, podem se transformar em representantes de blocos, cada vez mais, blocos regionais, que tem a questão política, social e econômica também englobada nisso. Quer dizer, o perfil dos integrantes da LESP, a partir desses 190 anos, pode mudar em função dessa mudança estrutural, territorial paulista? A resposta do Ulisses daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com a edição especial do Conexão Paulista sobre os 190 anos da LESP. E nesta edição recebemos com alegria o advogado Ulisses Mendonça, especialista em direito público e privado. Mais uma vez, Ulisses, muito obrigado pela tua presença aqui em nossa programação. Eu que agradeço. Agradecendo ao Ulisses, agradecemos também ao Fábio e à Renata Perobelli, ambos colegas aqui do Departamento de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No bloco anterior, o Fábio deixou uma pergunta no ar. Eu vou pedir, por favor, Fábio, para que você refaça a sua questão e, na sequência, o Ulisses vai responder. Bom, a questão tratava sobre a representatividade do eleitorado paulista, né? São Paulo hoje tem muitas regiões metropolitanas, Campinas, por exemplo.
eu queria saber se isso pode mudar o perfil do legislador estadual a partir de agora. Quer dizer, os interesses não só únicos de um município, mas de uma região como um todo. Pode mudar o perfil do eleitor, da percepção dele, do representante que ele quer e, consequentemente, do cenário que a gente vê ou verá futuramente na LESP? Então, ótima a sua pergunta, mas para respondê-la a gente tem que dar alguns passos para trás, para a gente poder entender como funciona a estrutura do sistema eleitoral brasileiro. Nós trabalhamos no sistema eleitoral brasileiro na questão dos deputados estaduais, na eleição proporcional. O que isso significa? Significa que partidos, e hoje uma inovação, as federações, temos algumas, poucas, mas temos federações que são a união de alguns partidos, e aí nasce a federação, né? Eles criam as suas chapas, tá? E chapas abertas. Então, nós temos um modelo no Brasil de eleição proporcional por chapa e chapa aberta. O que isso significa? Significa que para aquela chapa ter ali o seu representante eleito, ela tem que minimamente, para ter um representante eleito, ela tem que fazer a quantidade de votos necessários, pegando o coeficiente eleitoral dos eleitores. Aí tem toda uma conta a ser feita, que acho que não vem ao caso aqui, para se saber se o número de votos que aquela chapa de fato fez atingiu o número mínimo para eleger uma pessoa. E quem assume essa cadeira? Na chapa aberta, aquele candidato com maior número de votos na sua pessoa. Tem o voto na legenda e tem o voto no candidato. O candidato eleito é aquele que teve o maior número de votos numa chapa aberta. Esse é o sistema proporcional. Na eleição estadual, para deputado estadual, é esse o sistema hoje em vigor. Então, ele pode ter, esse candidato a deputado estadual, ele pode ter um voto na região de Campinas, ter um voto em Santos, ter um voto em Presidente Prudente, ter um voto em Ubatuba. Todos esses votos no território são colocados para saber se ele vai ou não ser eleito. Esse é o sistema nosso proporcional. Existem discussões, há uns anos atrás, tinha tomado aí uma outra envergadura, mas houve um recuo da discussão da eleição do distrital, do distritão, do distrital misto. E o que é isso? Se a gente teria no distrital misto, por exemplo, a gente teria ali o voto continuando na pessoa, chapa aberta, e uma outra eleição da chapa fechada. O que é isso? Os partidos ou federações iriam listar quem é o primeiro da chapa, o partido escolhe. Então, quando você vota numa legenda, você não teria o direito de escolher aquele pessoa, aquele indivíduo que estaria ali representando, que teria sido eleito. Seria uma questão colocada pelo partido. Aí a gente tem que voltar também um pouquinho na história, até no nosso modelo constitucional. O Ulisses Guimarães, o meu xará famoso, ele tinha um entendimento, e quem for estudar um pouquinho vai perceber que ele tinha um viés parlamentarista. O que isso significa? Significa que o modelo que Ulisses entendia ser o modelo mais adequado era o modelo parlamentar que prevalecia as ideologias aos indivíduos, tá? Nós estamos no modelo presidencialista. No modelo lá do xará famoso, do Ulisses Guimarães, ele entende que quem seria ali, tocaria o executivo, seria um primeiro-ministro ali, elevando a representatividade do povo, porque, de fato, onde o povo é representado são nas assembleias, nas câmaras ou no Congresso Nacional, tá? Quando a gente está falando da questão metropolitana, numa eleição estadual, todos os votos daquela eleição metropolitana vão ser computados para aquele candidato. A não ser se a gente tivesse aí uma modificação nesse sentido de modelo de eleição. Proporcional? Não. Vamos para o misto? Vamos para o distritão? Qual o modelo que a gente poderia alterar?
No modelo parlamentarista, lá que Ulisses defendia, ele coloca que a ideologia dos partidos deva prevalecer a opinião individual de cada pessoa. Os partidos estariam, de fato, com as suas ideologias mais representadas do que numa questão de uma eleição hoje focada nos indivíduos. Existem pontos positivos, existem pontos negativos nos dois modelos. No nosso modelo atual, é essa a nossa realidade e é assim que a gente coloca. Talvez tenhamos aí uma certa dificuldade já numa eleição municipal, não nas eleições gerais, porque talvez esse eleitor de Campinas, ele não mora em Campinas, ele esteja em São Paulo. O eleitor de Jundiaí ou o eleitor de Santos, ele só vá a Santos ou vá para uma outra cidade menor do interior só no período da eleição, mas ele não está vivenciando o cotidiano daquele município. Eu falei o nome de grandes municípios, temos municípios menores, municípios com 5, 10, 2.000 pessoas no estado de São Paulo. Nesses municípios, a gente observa que as eleições municipais, em muitos dos casos, existem mais eleitores naqueles municípios do que a população de fato, porque os eleitores moram em outros municípios, só retornam aos municípios na eleição municipal, porque aí, de fato, cada voto faz muita diferença para a eleição do prefeito e dos vereadores. Espero ter conseguido ajudar aí nesse raciocínio. Diante dessa sua resposta ao Fábio, Ulisses, aí formulando uma questão aqui, você falando sobre isso, você levantou uma bola e aí acho que a gente tem que entender uma outra situação. Nessa linha de pensamento, né, o eleitor vai ao município apenas para votar. Nós estamos vivendo um momento, e aqui nós não temos em absoluto aqui a ideia de deixar o diálogo aqui quente, no sentido de pular por uma questão de levantar a bandeira de um lado ou outro, não é essa a questão, né? Mas nós estamos vivendo um momento no Brasil, e aí eu estou trazendo mais para São Paulo, em que diversas ideologias se encontram por meio da internet. Você citou em algum momento no bloco anterior a questão dos Estados Unidos, tal, não sei o quê. Muitas coisas estão sendo vivenciadas nos Estados Unidos hoje. O brasileiro quer, de alguma forma, aplicar na legislação brasileira, né? E aí, puxando para o estado de São Paulo. De que forma trabalhar essa questão, essa dualidade daquilo que tem se vivido nos municípios, ou seja, dentro da internet, né? Lá fora, que é trazido ou que tem se pensado trazer para cá? Nossa, Arthur, essa é uma pergunta muito complexa, muito difícil, e a gente precisa fazer várias elucubrações aqui para poder entender de fato como seguir. Não existe receita de bolo, eu tenho ainda muitas reflexões sobre esse assunto. Entendo que a internet trouxe e deu voz a uma população que não tinha voz, que tem o seu ponto positivo. Tem outras questões que a gente observa e observou durante a história aqui, né, desde as mídias sociais, que não foram tão boas assim, existiram excessos ou não. Nós temos aqui uma legislação também, como reflexão, uma legislação penal, tá? Que comportamentos que são tipificados como condutas criminosas também podem ser tipificadas se aquela conduta for replicada no mundo eletrônico, no mundo digital. Tem gente que defende essa corrente dizendo que se está no Código Penal, se está tipificado, vamos replicar, e aí tem aquela questão da conduta. Temos hoje uma grande discussão no Brasil, não só acho que no Brasil, é no mundo, em relação às mídias sociais, que se traz uma liberdade maior, uma liberdade menor, se nós estamos, em certa medida, calando uma população, se está tendo uma censura, se não está tendo uma censura, é um tema muito difícil, muito polêmico. Há pessoas que vão defender e colegas que vão defender ambos os lados, e quando a gente tem assuntos apaixonantes, o perigo é que muitas das vezes a gente entra numa questão das paixões, de fato, muito mais do que um exercício da racionalidade.
E se tratando de liberdade de expressão, eu vou pedir desculpa porque eu não lembro o nome do autor. É um professor de Harvard, que ele tem um livro que é fantástico, é Por que as Nações Fracassam. E eu peço desculpa porque não lembro agora o nome desse autor. Um dos motivos que esse autor chegou nessa conclusão das nações fracassarem é a falta de liberdade, a falta de democracia, do exercício da democracia, né? Estados que vivenciaram modelos democráticos mais dilatados tiveram a sua sociedade evoluída. Conclusão desse professor que a gente encontra nesse livro, Por que as Nações Fracassam. A liberdade, entendo eu, está intrinsecamente ligada à democracia, porque é o cerne da questão, a questão do pensamento e do que a gente fala, do que a gente coloca. Se existe excessos, temos aí uma legislação penal para ir atrás, corrigir, penalizar, como a própria legislação fala, aquelas condutas. No modelo de internet livre, como temos hoje, a gente observa excessos. Hoje tem a discussão, houve uma censura prévia? Não houve uma censura prévia? Essa questão de checagem de fato ou não, isso é bom, isso é ruim? Eu, particularmente, não tenho essas respostas. Eu tenho mais reflexões e mais questionamentos do que efetivamente as convicções. Entendo que a liberdade de expressão é um valor consagrado na nossa Constituição e todos os estados, os países que tiveram ali a sua evolução necessariamente passam pela liberdade. Então, a gente tem que sempre fazer essa reflexão. Ter uma censura, porque não deixa de ser uma censura de pensamento ou não, o ponto quem é o detentor daquele poder que vai dizer que é verdade ou mentira um determinado fato. Isso não do direito, se a gente vai olhar aí, peço licença para os amigos da sociologia, da antropologia, da ciência política, a verdade, dizem eles, que existem três, né? A minha verdade, a sua verdade e o que é verdade de fato. Então, quando a gente lida com questões muito sensíveis e a gente transmitir um poder para alguém, de fato ali colocar a questão de dizer que pode ou não pode falar alguma coisa, talvez naquele primeiro momento seja bom, mas no momento posterior, penso eu, a depender daquela pessoa que está fazendo, pode ser muito poder para o indivíduo e aí a gente caminhar para um momento seguinte do nosso país, da nossa nação, de um modelo ditatorial, né? Porque é com as pequenas coisas que as ditaduras começam. E eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala em restringir a liberdade de expressão, que na nossa Constituição, tanto estadual quanto na federal, não existe direito nenhum que seja absoluto. O direito à vida não é absoluto. Também o Estado tem as suas exceções, ele também pode tirar a vida do indivíduo na nossa Constituição Federal no caso de guerra. Pena de morte existe no Brasil em caso de guerra e no nosso Código Penal Militar, como se executa a pena de morte é por pelotão de fuzilamento. Então, existe, até no Estado brasileiro, a pena de morte num caso excepcional de guerra. Mas a liberdade, eu acho que tem que ser sempre um norte para a nossa nação. Professor, licença, perdão, Deiron Acemoglu é esse e o James Robinson? James Robinson, esse mesmo, Perfeito. ele é fantástico. Dado aí, repita o nome do livro, por favor. Por que as Nações Fracassam. É um livro que acho que todo mundo deveria ver, porque é uma defesa da democracia e ele faz ali uma análise, um estudo de várias nações que tiveram um período maior ou um período menor da democracia. E aí, na conclusão que ele chega, dos grandes países evoluídos no mundo, foram países que exercitaram por um período maior de tempo a democracia. E nós estamos, a nossa é muito, se a gente olhar, 88 é muito recente, tá? Foi outro dia. Doutor Ulisses, na sua opinião, a internet acirrou a polarização e como é que fica o jovem, o futuro eleitor, ele que está passando dos 16 anos com o
título de eleitor aqui no celular, como é que fica ele diante de tudo isso? Nossa, O que se esperar? outra pergunta muito complexa, muito difícil, que também cabe aqui a gente fazer várias reflexões e eu também não tenho essa resposta de bate-pronto. Olhando para a minha própria história, sou nascido em 1983, e aí quando era jovem, assim, com meus 16 anos, a gente tinha algumas verdades que eram muito mais verdades do que se tem hoje. Acho que a sociedade, naquele momento que eu vivenciei naquela história, a gente tinha ali mais ou menos um consenso do que a sociedade se pensava e de como as coisas conduziam. Era talvez uma ilusão minha, uma ingenuidade da minha parte, mas entendo eu que era um momento, acho que mais simples. Talvez essa divergência sempre ela esteve aí, eu que não a enxergava. E a internet, ela trouxe isso tudo à tona. Então, para o jovem nesse momento atual, se para a gente que está há mais tempo na estrada, já estudou um pouquinho mais, já vivenciou um pouquinho mais, entendo ser extremamente difícil algumas decisões, como por exemplo a do voto, né, num contexto nosso, e eu particularmente sempre coloquei e coloco principalmente na roda de amigos que sou uma pessoa apaixonada por política, gosto, falo, exercito, quem me conhece sabe disso. E falar de política no momento atual da nossa história é um momento muito complicado, é muito difícil você falar ou tomar alguma postura, algum posicionamento, porque você já é taxado de um lado, já é taxado... No Brasil? Acho que é no mundo, né? Como um todo, né? E aí eu trago para a realidade nacional, se você, por exemplo, tem uma agenda que você se coloca mais favorável, você vai ser taxado de um jeito ou vai ser taxado de outro. Momento muito chato por colocar as pessoas em rótulo, em caixinhas, porque entendo eu que a política é muito mais complexa do que tudo isso. Tem pontos positivos em todos os lados, em todos os cenários. E para o jovem, num contexto eletrônico, digital, ter acesso à informação é importante, sem sombra de dúvida que é. Porque tem uma professora que eu gosto muito, que eu acompanho, infelizmente não presencialmente, hoje também pelas mídias, que também me traz a oportunidade de ter contato com ela, que é a professora de filosofia, a Lúcia Helena Galvão, que é uma pessoa iluminada, professora de filosofia, que nos traz aí várias reflexões. E uma das questões que foi colocado a ela em período eleitoral professora, por que a sua dificuldade em se posicionar para um lado e para o outro? E ela coloca, eu como meu papel de professora ajudar as pessoas a fazerem os seus próprios questionamentos e trabalhar nos seus próprios convencimentos. Não tem uma receita de bolo. E acho que cada indivíduo na sua história, na sua trajetória, vai tendo seus acertos e seus erros. Por isso que vivenciar uma nação, e aí fazendo paralelo com um livro lá do professor de Harvard, ter uma nação, um período maior de democracia, essa nação, olhando para a sua própria história, ela vai poder observar, nesse momento nós acertamos, nesse momento nós erramos, vamos corrigir, vamos melhorar, evoluir. E com educação, com formação, é só aí que a gente começa a caminhar. Entendo ser extremamente positivo as mídias sociais hoje em trazerem assunto política para o cotidiano da população. Eu, quando tinha lá os meus 16 anos, eu era o esquisito da turma, porque era um dos poucos que falavam sobre o assunto, ninguém queria saber de política, nada nesse sentido. E a gente observar hoje, esse assunto está em tudo quanto é tipo de roda, entre amigos, independente da faixa etária. Esse é o lado positivo da história. O lado ruim é que, de fato, a gente observa dessa polarização, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. E aí cabe aos indivíduos, através das suas próprias convicções e da formação de cada um, e aí entendo que o papel do Estado é trazer ali uma oportunidade de escolarização para os indivíduos, para que eles consigam fazer as suas próprias reflexões e tomarem as suas próprias decisões. Bom, a gente está falando da questão de temáticas, né? Aqui na LESP, o tema educação, saúde, segurança pública, eles são temas muito importantes, alvo de projetos de lei,
de conversas na tribuna, de debates. Eu sei que o senhor, na sua trajetória, tem uma ligação com a questão do meio ambiente também. Eu queria saber se, para o senhor, essa temática do meio ambiente vem ganhando força e precisa ser uma pauta tão importante quanto, por exemplo, a educação no futuro próximo, num lugar como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A questão, e até fazendo gancho com as perguntas anteriores da questão das mídias sociais, até questões que pelo menos eram colocadas na ciência. E aí a gente tem que sempre se reportar. Quando se fala de meio ambiente, a gente tem que olhar ali para quem de fato é pesquisador da ciência. Eu não sou. Como eu não sou, eu sempre vou ali beber da fonte de quem é, para tomar algum posicionamento e algum entendimento de pesquisas que, sérias, de pesquisadores sérios, em universidades sérias, que tratam do assunto. E a questão da internet, que a gente observa em muitos momentos questões complexas, técnicas, científicas, sendo discutidas e colocadas num pano de fundo menor, diminuindo a importância do tema, num senso comum, sem uma base científica, de fato de quem estudou, de quem estuda, e aí está entendendo ali. Na ciência, o mais importante não são as respostas, e sim as perguntas. Então, estamos fazendo as perguntas certas, estamos fazendo as análises corretas. Como ciência, a ciência nos ensina isso, que é acerto e erro, tentativa e erro, para a gente observar. O meio ambiente, nós, seres humanos, precisamos muito mais dele do que ele precisa da gente. O planeta vai continuar com a gente, ou com o ser humano ou sem o ser humano. Então, a reflexão nós como seres humanos, vamos tratar um pouquinho melhor dele, porque nós precisamos mais dele do que ele precisa da gente. Bom, já que o senhor pegou a questão da ciência, a ciência ela é evolução, Então, vamos tomar aqui como base a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que está completando 190 anos. Há 200 anos, a ideia era uma outra do que a gente vive hoje, Então, as pessoas vão evoluindo, E com a evolução, várias pessoas vão saindo em busca daquilo que elas querem, daquilo que elas desejam ser e o que, de fato, não apenas desejam, mas são o que são. E já, como o senhor trouxe a filosofia, o filósofo é aquele que questiona e se deixa questionar. Como, de fato, após 190 anos vivenciando essa régua, então, e quais seriam os próximos 190 anos de luta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seus parlamentares, cidadãos e cidadãs, num momento tão delicado? Lá no início do nosso bate-papo, o senhor falou os negros. E aí eu trago aqui para essa nossa roda as pessoas LGBTs também, a sociedade. Hoje nós temos uma deputada, Ediane Maria, do PSOL, aqui representando as empregadas domésticas, nunca neste Parlamento Paulista representadas, então. E aí eu trago essa questão dessas pessoas que estavam ali quietinhas e que hoje estão dando as caras, Então, assim, e me perdoe pela expressão, mas estão aparecendo de fato. Neste momento, quais seriam os desafios da legislação, de regras, deveres, direitos, para os próximos 190 anos? Dialogar com o futuro é muito complexo. Tem um político que sempre usa esse termo, uma pessoa que eu tenho muito carinho e apreço, e ele fala, dialogar com o futuro. A política é dialogar com o futuro. E essa casa, ela está dia após dia dialogando com o futuro. E mais uma pergunta extremamente difícil e complexa, mas como o caso que você coloca, tendo representatividade às empregadas domésticas, olha como é que isso é saudável, olha como é que isso é importante. Nunca na história dessa casa a gente teve uma representante de uma classe, de trabalhadora nesse país que muitas das vezes na nossa história foi esquecida, foi ocultada, foi apagada e, até nos momentos mais complicados da nossa história, eram de fato ali, deixados na senzala, Então, esse momento da história é saudável, tudo em política, entendo eu, que é um pêndulo.
Existem momentos de maior abertura, de menor abertura, mas no caminhar do tempo, e o tempo vai dizendo isso, que a gente tem uma evolução positiva. Se a gente olhar há 190 anos, olhando no retrovisor da história, há 190 anos atrás, olha qual era o perfil, se a memória não falha, dos 30 e poucos deputados da primeira, acho que não foram 30 e poucos deputados na primeira eleição, né? E que o governador provinciano à época não gostou, mandou fechar e convocou novas eleições porque ele não gostou do perfil daqueles deputados que ali foram eleitos. E a gente olha nesse momento agora, olha o quanto já evoluímos, olha o quanto já caminhamos. Temos coisas a melhorar? Sem sombra de dúvida que temos. Vamos caminhar? Vamos melhorar? Acredito que sim. Precisamos dar condições. E para dar essas condições, necessariamente a gente passa pelo processo eleitoral. E passando pelo processo eleitoral, hoje nós temos aqui cotas de gênero, né, que no passado a gente não tinha. Existem discussões, é positivo, é negativo, a questão do financiamento público eleitoral, é bom, é ruim, cada um tem a sua própria entendimento, se é positivo ou não. Entendo que em certos contextos, algumas pessoas só de fato conseguem sentar numa cadeira se de fato tiveram ali algum apoio da estrutura do Estado eleitoral, né, da legislação eleitoral, que permitiram uma ascensão política. Porque se não tivéssemos aqui uma estrutura eleitoral que assim permitisse, muitos dos parlamentares não teriam essa ascensão a sentar de fato na cadeira. Ulisses, a gente está quase finalizando, mas eu vou aproveitar então a deixa. Uma pergunta da Perobelli e uma pergunta também do Fábio. Ela faz uma pergunta rapidinho, o Fábio também, e você, por favor, responda as perguntas dos dois. Como a inteligência artificial pode somar esforços aqui no Parlamento Paulista? Fábio. Questão da humanização, né, dos parlamentares, essa necessidade deles sempre terem contato com a população. O quão importante é isso, né? Por mais que a tecnologia impere hoje, o contato humano sempre é fundamental. Eu começo pela sua para poder chegar lá. A gente olhando aqui para casa, e aí a gente tem uma questão de segurança. Eu frequento essa casa há mais de década, praticamente 20 anos. Por questão de segurança, a gente observa que o acesso a essa casa era muito mais fácil no passado do que é hoje. Hoje, para se ter acesso à Assembleia Legislativa, você precisa de uma identificação, existe ali uma catraca, um detector, tudo mais. Por questões de segurança que a gente observa, acho que foi na última ou na penúltima legislatura que se implementou essa questão. Entendo eu que se a Casa do Povo cria dificuldade para o povo frequentar essa casa, então a gente também está trazendo barreiras. Temos a questão da segurança, sem sombra que temos, mas não podemos impedir o acesso de qualquer popular a acender essa casa, acessar essa casa. Então, só como reflexão, segurança é importante, mas muitas das vezes a gente vê que a população cria-se barreira para a população e para as pessoas que não têm um traquejo, né, de entrar, de conhecer a casa, se sentem até intimidadas. Isso só como reflexão aqui para a gente. Da questão da inteligência artificial, é um caminho sem volta, entendo eu. O ponto é a gente trazer mecanismos de barreira para que ela não coloque acima do indivíduo, né? Não se sobreponha à pessoa humana. O grande questionamento da inteligência artificial é a questão dos postos de trabalho, penso eu. Porque muitos dos trabalhos serão desempenhados por máquina, pela inteligência artificial, numa velocidade e numa qualidade de entrega melhor do que a do ser humano. A reflexão vale a pena? É um custo que vale a pena? Esse é o nosso desafio para os próximos 190 anos. E nós vamos acompanhar tudo isso. Será? De que forma? Se não nós, os nossos.
E antes de encerrar, só lembrando aqui, enquanto você falava, respondia as questões dos meus colegas, muito bem lembrado pela Renata Perobelli, nós temos aqui um programa, na verdade existe uma lei dentro do nosso estado que instituiu então a Assembleia Popular, que é de fato um programa vinculado do Enutato, deputado Enutato, que é vinculado então todas as quartas-feiras, melhor dizendo, é gravado todas as quartas-feiras ao meio-dia aqui na Assembleia Legislativa, em que a população, cidadão, cidadã paulistas, podem vir a esta casa e trazer também as demandas, né? É a voz Tem um da programa população. gravado com as pessoas que vêm, e tem os que vêm repetidamente, outros que vêm de vez em quando, pessoas da população. Que isso é fundamental, né? Porque a casa é de quem? Do povo. Né? E vamos lembrar sempre isso. Eu quero muito agradecer ao advogado Ulisses Mendonça, então especialista em direito público. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço. A sua aula aqui para a gente, aqui para os nossos cidadãos e cidadãs. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e espero retornar assim que for tão possível. Agradecendo ao Ulisses, agradeço também ao Fábio. Muito obrigado, Fábio, pela tua presença aqui conosco também. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Renata Perobelli, gratidão. Muito obrigada. E tivemos uma aula. Queremos outra, aula. Queremos um novo capítulo. Muito obrigado, gente. Você que está aí do outro lado já sabe, toda quinta-feira às 9 da noite, você pode conferir uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Muito obrigado pela sua companhia, por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.